Oi gente, eu tô devendo esse vídeo para falar um pouco sobre o diagnóstico de Caio, o caminho que eu percorri para chegar no diagnóstico, qual foi o médico que eu procurei, né? E como eu havia falado para vocês, Caio ele teve um desenvolvimento normal quando era bebê e de repente ele começou a regredir. Então apareceram muitas características que me fizeram crer que ele era um pouco diferente. Na época eu jogava no Google as características que eu via nele, porque eu não tive assim essa informação. Eu não tive quem me dissesse que eu conheço alguém que tem isso e é autismo. Então eu comecei a procurar na internet criança que tampa ouvido e sempre dava o autismo, criança que não olha nos olhos e sempre dava autismo, criança que não interage com outras crianças e sempre dava autismo. Enfim, todas as características que Caio apresentou, eu jogava na internet e sempre dava autismo. Então eu comecei a ir mais fundo. Eu comecei a ver vídeos na internet, eu comecei a seguir neurologistas, psicólogas que falassem, né, sobre o autismo. Eu comecei a seguir mães que postavam sobre justamente as características que o filho tinha, sobre a sua rotina. E aí eu vi que o meu filho ele realmente se enquadrava no autismo. Eu procurei um neurologista na época, que é o mesmo neuropediatra que acompanha Caio até hoje. Quando eu cheguei lá e falei para ele todas as características que eu notava em Caio, tudo, a escola também teve um papel muito importante. Um dia antes da consulta dele, as professoras me chamaram para conversar. Eu não tinha falado nada para as professoras ainda, porque eu ainda tinha aquela esperança de que era coisa da minha cabeça. Então eu falei, não, se ele tiver alguma coisa realmente, as professoras vão perceber e vão me chamar. E um dia antes da minha consulta com o neuro, as professoras dele me chamaram para conversar, falaram que tinham percebido que ele chorava sem motivo, ele tinha crise de riso sem motivo, ele não interagia com os colegas, ele tinha medo de certos desenhos, ele tapava o ouvido quando ouvia barulho, enfim, muitas coisas. Então foi muito importante também a escola na época do diagnóstico, porque eu pedi às professoras para fazerem um relatório para eu levar para o médico e elas fizeram o relatório, eu levei para o neuro e logo no primeiro dia da consulta ele já me encaminhou para fazer TO, que é a terapia ocupacional, fonoaudióloga e psicóloga. E então começou a nossa incansável, luta para que ele viesse progredir. Eu não recebi o diagnóstico na primeira consulta, certo? Porque o diagnóstico de autismo é uma coisa muito séria. Precisa ser investigado. Apesar do meu filho ter as características para autismo, precisava realmente ser investigado. Então ele fez meses de terapias. O neuro dele me pediu 3 meses para fechar um diagnóstico. Só que ele só me deu o diagnóstico com 7 meses porque Caio falava. Então a questão da fala, ela acaba que pode limitar um pouco, né? Por exemplo, um autista da idade dele com 2 anos e pouco, falar já é um pouco mais difícil. Então precisou realmente ser bem investigado pelos terapeutas, pelo neuro. Eu continuei acompanhando, a escola continuou acompanhando e 7 meses depois as terapeutas dele fizeram um relatório para o neuro realmente de autismo. E ele conseguiu fechar um diagnóstico com a equipe multidisciplinar, comigo, com o pai, com as professoras, com o que ele percebia de Caio. Então, assim, é muito importante você buscar. Se você percebe que algo está diferente, busque. É muito importante para o seu filho. A aceitação é muito difícil, realmente, no começo, mas é o melhor caminho, né? Depois do diagnóstico do meu filho, eu já fiz inúmeras terapias que eu vou falar aqui para vocês também. Ele também tem outro diagnóstico, fora o TEA, ele tem transtorno do processamento sensorial, que no próximo vídeo eu vou falar também para vocês. Então é isso, eu procurei o neuro, tivemos uma equipe multidisciplinar, se fechou o diagnóstico de autismo e desde então não paramos, né? Porque a gente sabe que é complicado, a nossa rotina muda, a nossa vida muda, mas é muito importante que a gente realmente aceite que algo não está bem. Luana, mas meu filho ele não tem todas as características, mas não precisa
que o meu filho tem 10 características e o seu filho tem as 10 características do meu para ele ser autista, tá? Eles são diferentes, nem tudo que o meu autista vai ter, o seu vai ter. Então, se você percebe realmente que o seu filho, o seu sobrinho, o seu vizinho, alguém que você se importa, tem características de autismo, sejam elas muitas ou poucas, vale a pena investigar, certo? Os profissionais que dão o diagnóstico de autismo são o neuropediatra ou o psiquiatra infantil. Então é isso. No próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o transtorno do processamento sensorial, que é algo muito comum no autista, né? Eu acho que, se não todos, 90% dos autistas têm. E é isso, gente. Eu tava devendo, né, uns vídeos devido à correria, eu não tava conseguindo fazer, mas eu espero poder compartilhar um pouco mais da minha rotina, da minha experiência, das terapias que Caio faz, enfim, de todos os bastidores, certo? É muito importante também que vocês se inscrevam, que vocês deem like, que vocês compartilhem, para que a nossa informação ela possa ir mais longe, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo.